Estamos ao vivo, esse é o NúcleoCast, é o nosso terceiro programa da primeira temporada, onde a gente entrevista empreendedores, pessoas que venceram dentro dos seus negócios. Meu nome é Diego Porto, estou aqui com a minha esposa, co-host, Aline, linda, maravilhosa. Olá, boa tarde. Muita alegria de estarmos aqui com uma profissional espetacular hoje, né, Diego? Espetacular. E, inclusive, eu quero abrir aspas aqui para ela, porque ela tem uma frase que a define, que ela disse que ela não empreende só com técnica, mas com propósito. Doutora Patrícia Rocha, seja bem-vinda. Muito obrigada pela Obrigado. oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado desse casal muito querido. Obrigada. Obrigado, doutora. Vamos lá. Começa, amor. Bom, hoje, né, a doutora Patrícia, é muito conhecida pelos seus resultados e é referência tanto no Brasil quanto no mundo Isso. da sua técnica. Porém, existe um caminho bem longo para alcançar a excelência, sim. Fale um pouco mais para nós o caminho que você percorreu para alcançar esse sucesso. Então, assim, quando as pessoas veem a gente ali no Instagram, né? Acho que eles veem, acho que tá no início, só vê o que tá ali no Instagram, né? Mas eles esquecem que tem um percurso, né? Esquecem que eu tô ali na página 50, né? Tudo tem um início, né? Então, eu acho que para a gente alcançar sucesso, seja em qualquer área, a gente tem que ter alguns pilares, né? Então, a gente tem que ter técnica, mas a gente também tem que ter amor, paixão e uma dedicação por aquilo que a gente realmente decidiu fazer, né? Então, eu sempre busquei ali me dedicar ao máximo, fazendo cursos fora, tanto nacionalmente, internacionalmente, já palestrei fora do Brasil. Então, eu sempre procuro trazer o que há de melhor ali, né? Então, foi um caminho muito longo que eu percorri, né? Para chegar onde eu estou hoje. Para trazer entrega de resultados ali realmente para os meus pacientes. Então, não foi assim da noite para o dia, né? Apesar de parecer muito jovem, eu não sou tão jovem assim. Tenho uma longa caminhada aí, onde meus resultados já falam por si, né? Então, é isso. Eu acho que foi muita entrega, muita dedicação. E eu não paro. Eu sou muito inquieta ali. Eu tenho uma mente muito inquieta. Eu sempre busco muito ali por aprimoramento, seja na parte técnica, seja em todas as áreas. Não só para mim, quanto também para os meus profissionais que trabalham na minha clínica. Então, o que há de melhor no mundo ali, eu sempre estou trazendo, né, de tecnologia, de inovação. Eu acho que isso faz todo sentido para agregar resultados e, enfim, proporcionar o que há de melhor ali na minha clínica para os meus pacientes. A busca pela excelência, ela é constante, Sim. né? Todo dia, ainda mais na área da medicina, acho que literalmente a cada dia algo novo está surgindo, né? É isso mesmo. E assim, eu sei que vem pessoas de diversas partes do Brasil e às vezes pessoas do mundo. Vem gente de outros países para realizar a Bléfalo com você, correto? Sim. Porque o seu resultado chega antes do seu nome. É verdade. E me fala assim, o que diferencia a sua técnica? O que as pessoas encontram com a doutora Patrícia Rocha que com outros profissionais do mercado não é bem assim? Na verdade, assim, como eu disse, eu sou aquela inconformada nata, né? Então, eu sempre procuro trazer o que há de melhor. Então, eu me destaquei justamente por fazer diferente. Então, eu nunca me conformei em fazer o que todo mundo faz. Eu quis percorrer um novo caminho, né? Então, nas minhas cirurgias, eu sempre agrego procedimentos ali para otimizar resultados. Então, a começar, eu fui a pioneira em blefaroplastia laser aqui em Brasília. Foi eu que trouxe a cirurgia a laser de pálpebras para Brasília. Então, na época, inclusive, uma curiosidade, quando eu trouxe, eu fui muito criticada por muitos médicos aqui em Brasília.
todos eles falavam, nossa, isso é puro marketing, não faz diferença nenhuma com a cirurgia tradicional, né? Enfim, isso é só marketing. E quando eles começaram a ver os meus resultados, eles se encantaram muito, porque todos que falaram isso compraram o laser, né? E hoje a gente já tem outros colegas que operam a blefaroplastia com laser, mas eu fui a médica que trouxe a blefaroplastia laser para Brasília. E eu não opero uma simples pálpebra, digamos assim, eu faço uma blefaroplastia estruturada, então eu sempre agrego técnicas junto com a blefaroplastia para otimizar resultados, seja ela elevação de supercílios com a técnica direta, seja um temporal lifting, então pela técnica do couro cabeludo, seja um sulf lifting para fazer uma elevação de terço médio junto com a blefaroplastia para agregar resultados, seja passar fios aptos exatamente para elevar o terço médio ali da face, seja fazer um laser ali, full face, junto com PDRN, junto com exossomos. Enfim, eu coloco ali, faço procedimentos junto com a cirurgia de pálpebras para que ao final o paciente veja ali o resultado e fale, uau! Ele se olha no espelho e não veja só uma pálpebra, porque quando eu estou tratando um paciente, eu não vejo que é só uma pálpebra. Eu estou tratando ali um rosto, eu vejo um completo, né? Como diz ali, Ivo Pitangui uma vez brilhantemente falou, que o cirurgião plástico, ele é um psicólogo com um bisturi nas mãos. E é exatamente isso. Quando chega um paciente ali para mim, ele para fazer uma cirurgia de pálpebras, ele chega para mim com várias queixas. E entre elas, eu entendo que o emocional dele também está abalado, né? Então, ele muitas vezes se vê na cirurgia plástica, né? No meu caso de pálpebras, uma esperança de resgate e encontro com a autoestima. Algo que ele já se perdeu. Né? Então, isso acontece muito ali no meu consultório. Então, quando eu vejo isso, eu quero me dedicar ao máximo para entregar o melhor resultado para ele. Então, eu sempre gosto de otimizar aquele resultado com a associação de procedimentos. Por isso que não é apenas técnica, igual você se resume. Não. É propósito. É propósito, é missão, é paixão, né? A gente está entrando agora no mês das mães e eu fui escrever uma parte ali na coluna para Lia de Norá, no jornal Brasília, que ela me convidou, e me levou uma reflexão muito grande na parte do mês das mães, onde eu fui relembrar algumas mães que já entraram no meu consultório. E eu lembrei de uma mãe, um dia que entrou no meu consultório, falando sobre essa parte de propósito. A Lívia, ela é mãe de uma criança autista, e ela passou anos se dedicando àquela criança autista e ela esqueceu dela mesma. E ela não se enxergava mais no espelho. Ela esqueceu completamente quem ela era. Quando chegou um determinado momento da vida dela, ela chegou no meu consultório e ela falou, doutor, eu estou aqui porque eu decidi dar o primeiro passo e cuidar de mim. Agora que meu filho está um pouco menos dependente de mim, eu estou enxergando na cirurgia de pálpebras o início de um resgate da minha autoestima. Olha como vai infinitamente além. Não é só uma cirurgia de pálpebras, você entende? Sim. É um propósito, é uma missão. Quando eu entrego o espelho para o paciente se enxergar ali um mês após a cirurgia, quando eu monto aquele antes e depois e o paciente ele se olha ali e vê aquelas lágrimas muitas vezes escorrendo ali, ele é algo lindo, é transformador. Quando eu falo em transformação no meu Instagram, eu não falo de transformar rosto, eu falo em transformar a vida do paciente. Não é uma simples pálpebra. É autoestima, é a história, é o reflexo de uma vida. É transformador. E isso mexe comigo também. É um propósito. Isso... Bom, é muito profundo a gente falar sobre isso, porque eu vi, inclusive, no Instagram, você fazendo esse procedimento com a sua avó. Sim, foi lindo. Operar minha avó foi um marco na minha carreira. Eu fico lá olhando no Instagram. Você acompanha? Acompanho. Foi um marco na minha carreira. E aí, bom, a gente tem um trabalho aqui na Núcleo 12, que é um trabalho de reestruturação comercial. Só que, vendo você falar sobre isso, tem horas que
que vem à tona uma coisa que está muito para além de qualquer habilidade técnica, que é essa ideia da transformação. Então você, empreendedor que está aí, eu já tinha percebido isso lendo a tua biografia, sabe? Entenda que se você entender que o seu produto ou o seu serviço ele é um objeto de transformação, isso suplanta qualquer atividade técnica, qualquer habilidade técnica. Sim. E a gente vai lembrando, né? O Fernando Pessoa vai dizer, né? Você quer ser grande, seja inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Põe quanto és em tudo que fazes. Então, entender que o seu produto é um objeto de transformação, isso está ligado diretamente à dor de uma pessoa, que toda compra é emocional. Sim. Então, você definiu muitas vezes um processo técnico que a gente tem aqui para construir isso na cabeça de alguém. Você já tem isso muito, muito forte. O seu produto é um objeto de transformação. A pessoa não está comprando uma cirurgia, um processo cirúrgico. Sim. A pessoa que está comprando um relógio, ela não está comprando um relógio. Está comprando uma casa, ele não está comprando uma casa. Toda compra é emocional. Ele compra o produto, um serviço que apenas é um meio para poder suprir alguma deficiência emocional dele. Exatamente. E você, assim, Patrícia, como que você nesse se mantém tendo tantos resultados, você não se perde? No sentido, assim, aquela coisa de que o ego não te domina, sabe? Você é referência no Brasil, pioneira em Brasília. Você já atendeu famosos. É porque eu fui investigar. Você já tem pacientes que vêm de fora do Brasil. O que você faz para você se manter com essa entrega de excelência e se manter numa posição de tão servil, com tanta humildade? Qual que é o segredo para isso? Na verdade, assim, eu acho que isso vem de berço mesmo, sabe? Minha mãe sempre me ensinou, minha filha, sua bola é murcha, não deixa ela subir. Então, sempre saiba que eu tenho isso dentro de mim. Eu sei que eu só sou um instrumento, sabe? Eu falo para todos os meus pacientes, podem ficar tranquilos, que aqui não vai ser eu operando, vai ser Deus operando através de mim. Então, aqui eu sei que eu estou onde eu estou hoje, não é por mim, é por Deus através de mim. Então, eu não me gabo a ponto de falar, sou eu. Não sou eu, né? Então, eu acho que eu sei que sim, obviamente, eu tenho a questão da minha dedicação, do meu estudo, mas se não fosse por Deus, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu tenho essa consciência e eu jamais deixo esse ego subir na minha cabeça, porque eu acho que essa altivez ou esse ego precede a queda. Então, eu sempre aprendi isso, veio de berço. Eu acho que quando o ser humano tem esse ego, para vir a queda é muito, muito fácil, muito rápido. E sempre essa frase da minha mãe fica na minha cabeça. Minha filha, olha, sua bola é murcha, não deixa ela subir, não enche esse balão. A soberba precede a ruína, né? Vai dizer o rei Salomão, né? Exatamente. O homem mais sábio, mais rico Então, eu do não mundo. tenho, assim, as pessoas elogiam, que bom, é bom ser elogiada, eu fico muito feliz, muito lisonjeada, mas de verdade é algo que não me sobe a cabeça, não me muda o comportamento. Então, já tive com pessoas muito famosas, com pessoas de muito prestígio. Me sinto muito honrada por ter sido escolhido por várias pessoas para serem operadas. Mas eu tenho na minha cabeça que é sempre por Deus, por Ele, para Ele, toda honra seja dada a Ele. Amém. Os olhos forem bons, todo o corpo tem luz. É exatamente isso. Mas, Patrícia, vou fazer uma pergunta técnica agora, né? O seu procedimento, ele tem um benefício
que é para além da estética, tem um benefício funcional que eu pesquisei. Sim, é verdade. Você pode falar um pouco pra gente? Inclusive, acho que a minha avó é o caso, assim, que a gente pode exemplificar muito isso. E eu acho que minha avó ali, ela viralizou muito no Instagram, né? Minha avó ficou super famosa, é muito engraçado isso, gente. Que lindo. Minha avó não mora em Brasília e sempre quando ela vem a Brasília, que ela sai ali até com a minha mãe, nem comigo, e ela vai numa padaria que for, ela é reconhecida. Isso chega a ser cômico, assim. O que acontece? A blefaroplastia, ela, além da estética, ela tem a parte funcional, principalmente quando ela compromete a parte muscular ali do olho, né? Quando tem a ptose associada. O que é a ptose? É a queda, né? Palpebral. Então, quando o músculo da pálpebra, ele tá comprometido. Então, quando o olhinho, ele tá caidinho mesmo. Então, o paciente, ele não consegue abrir os olhos. Então, a gente precisa reinserir esse músculo que ele tá caído, enfim, para o paciente conseguir abrir os olhos, né? Então, às vezes, quando ele também tem uma frouxidão ligamentar, do ligamento aqui do canto do olho, o olhinho está levemente caído. Então, tudo isso diz respeito à parte funcional dos olhos. Então, por exemplo, minha avó, aos 84 anos... O pessoal daquela época, eles não têm muito essa questão de fazer cirurgia, né? Eles têm muito medo. Os pacientes extremamente idosos de uma época que mal se tomavam um remédio para dor, né? Minha avó até hoje, você pede para tomar um remédio para dor. Não, minha filha, vai lá e coloca planta no lugar, né? Eles não tomam remédio. E minha avó, muita dificuldade visual. Vamos operar essa pálpebra. E ela falava, não, minha filha, não precisa. Pra você ter noção, a minha avó, para assistir televisão, ela tem relatos dela, inclusive, ela grudava esparadrapo aqui na pálpebra e grudava aqui na testa, para ela conseguir enxergar. E tem foto dela, eu posso mostrar aqui para vocês, é algo assim surreal. E até que eu consegui convencer ela a poder operar. Aqui ela estava inclusive de olho aberto, gente, vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha lá, ó. Aqui, ó, acho que dá pra ver. Aqui ela tava de olhinho aberto, a bichinha não enxergava. Olha isso. Nossa. E ela de olho aberto, estava cobrindo praticamente os olhinhos dela. E aí eu consegui convencer ela a operar depois de muito tempo. E hoje, olha que maravilhosa ela ficou, gente. Olha isso. Perfeição. 84 anos e ela maravilhosa, olha lá. Nossa. Que incrível. 84 anos. Então, assim, aqui, quando o paciente ele tá dessa forma aqui, já é algo realmente funcional, né? O paciente ele já não tá enxergando mais. Então, realmente, aqui, o paciente, ele precisa fazer a cirurgia, não tem jeito. Então, a gente tem casos que realmente vai além da estética. E aí, já compromete a parte até do dia a dia. Minha avó não conseguia aguar uma planta, por exemplo, no jardim dela. Né? Então, a gente vê que vai além da estética. Mas eu te confesso que depois que a gente viu um resultado desse, o resgate da autoestima dela foi maravilhoso. Não só a parte funcional, como a parte estética. Meu Deus, olha, hoje é lindo, viu? Ela teve uma melhora, assim, de tudo, de 200%, assim. É uma consequência surreal. É impressionante. Minha avó, ela vivia triste, amuada, sabe? Ela não enxergava direito, ela não fazia as coisas direito. Hoje, minha avó casada já tá querendo arrumar outro marido. É tipo isso. Ela se arruma, toda maravilhosa, toda linda, toda feliz, sabe? É muito lindo, sabe? De verdade. Porque parece que a pessoa se reencontra. Ela se olha no espelho e ela fala, meu Deus, parece que eu tô vendo eu nas fotos de antigamente, sabe? Porque os olhos são o primeiro ponto de contato né, de alguém, assim, o nosso primeiro ponto de contato com uma pessoa é o olhar. Então, quando você consegue enxergar os seus olhos novamente, que você via nas suas fotos de 20 anos atrás, você lembra de quem você era no passado. Você se reconecta com quem você se perdeu, você entende? É lindo de ver isso. Então, por isso que eu falo, aqueles depoimentos do meu Instagram, se você for olhar para ver ali, eles são tão genuínos, porque que eu opero tanta gente de fora? Eu transmito o que os pacientes falam, eu transmito muita confiança ali no Instagram. E por que isso? Aqueles depoimentos, eles são muito genuínos, eles são muito verdadeiros. Uma vez, um paciente de São Paulo, Edu, muito querido, e a gente foi gravar um vídeo com ele, e ele falou assim, doutora, cadê o script do vídeo? Eu falei, que script, Edu? Ele falou assim, não, o script que você vai querer que eu falo, que eu gravo para você. Eu falei, não, mas aqui a gente não tem script.
Ele falou, como não tem script? Eu vou gravar falando o quê? Eu falei, não, você vai gravar falando o que você quer gravar, o que você quer falar. Se você também não quiser falar, não precisa falar. Ele falou, mas gente, é o primeiro lugar que eu vejo que não tem script. O pessoal do meu marketing fica louco comigo, né? Porque eu não sigo o script, não tem script. Porque eu deixo o pessoal falar o que eles querem falar. E por isso que é tão genuíno, por isso que é tão verdadeiro. E por isso que realmente, assim, gera tanta credibilidade. Porque é isso que eu quero. Porque eu não quero nada forçado, eu não quero nada roteirizado. Então, se você vê aqueles depoimentos, os pacientes se vendo, eles falam com uma genuinidade muito grande. Realmente, assim, com uma franqueza, algo muito genuíno mesmo, sabe? Então, isso é muito lindo, né? Não, e energia não mente. Quem vê aquilo sente verdade naquele olhar. É isso. É diferente. É diferente. É infinitamente além da estética. Você resgata a autoestima. É isso. É por isso que gera tanta credibilidade. É por isso que os pacientes vêm de fora. Eu tenho paciente que eu já operei paciente da Tailândia, gente. Tailândia. Veio da Tailândia. E chegou, você te conheceu como? Pelo Instagram? Tudo Instagram. Tudo Instagram. Tailândia, Japão, Croácia, Estados Unidos. Eu acabei de dar uma alta agora para um paciente do Canadá, que está voltando agora para o Canadá. Ele operou lá no Canadá para um médico lá e, enfim, teve complicação. Me achou pelo Instagram. Ele falou que percorreu o mundo inteiro atrás de um médico. Ele foi no chefe da cirurgia plástica de Montreal, do Canadá. E o chefe virou para ele e falou assim, me desculpa, mas eu não posso te ajudar. E aí ele me encontrou pelo Instagram e a gente fez uma consulta online e ele veio. Ele tá muito feliz. Ele chorou hoje no consultório de alegria. Com que ele se viu ali, tá com 15 dias de pós-operatório. Então, eu opero pacientes hoje do mundo todo. Vem pacientes e a gente tem toda uma estrutura para receber esses pacientes. A gente tem equipe de concierge, a gente tem enfermeira que dorme com os pacientes ali no pós-operatório imediato. Então, a gente tem toda uma equipe ali do pessoal que leva e traz esses pacientes. Então, a gente tem parcerias com hotéis próximos, Airbnb em frente à clínica. Então, a gente tem toda uma equipe mesmo para receber esses pacientes. Mas é incrível, assim, o poder de transformação, de impacto que causa nos pacientes. E é muito além da estética. É um poder transformador incrível. Ela tá batendo nessa tecla, né? Mas tá no coração. Isso é bom. Mas é porque esse é meu propósito, entende? Sim. Esse é meu propósito. Não é uma pálpebra. Não é uma pálpebra. Eu não trato pálpebras. Eu trato pessoas. Trata a pessoa. E de onde surgiu, doutora? Desde novinha, você queria ser médica, queria ser desse ramo da oftalmologia? Não, aí é que tá, não. Eu sempre quis ser médica, eu sempre quis ser médica. Sua família é de médicos? Ninguém, não tem ninguém médico na minha família. Só temos eu e meu irmão que fizemos faculdade juntos. E engraçado, até curioso, assim, como que eu fui parar na oftalmo. Assim que eu tava me formando, eu ainda tava decidindo, eu queria ser cirurgiã plástica. E na época, eu não tenho ninguém da família, tios, primos, ninguém, pais, que são médicos. E meu pai ficou louco comigo, né, quando eu falei que eu queria fazer cirurgia plástica, porque meu pai, assim, muito protetor, muito cuidadoso. Meu pai falou, pelo amor de Deus, minha filha, na época eu era solteira, ele falou, pelo amor de Deus, você fazer cirurgia plástica, minha filha. Na época eram 2 anos de cirurgia geral, para depois fazer cirurgia plástica. Hoje são 3 anos. Ele me falou, você vai ter que fazer 2 anos de cirurgia geral para depois fazer cirurgia plástica. Até você ter o nome consolidado enquanto cirurgião plástica, você vai ter que dar muito plantão na vida. E vai que você não casa com um médico. Ele não vai entender isso. Pelo amor de Deus, você vai ser mãe. Você tem que cuidar de suas filhas. Não vai dar certo isso. Vamos tentar fazer outra área. Eu falei, pai, mas eu amo cirurgia. Só que eu amava criança também, né? Daí ele falou assim, por que você não faz oftalmo? Eu falei, oftalmo, pai? De onde você tirou oftalmo? E a gente tinha uma família, assim, amigos que eram oftalmologistas. E ele falou, não, pensa só, olha só, oftalmo tem tudo. Oftalmo você vai atender criança, oftalmo você vai fazer cirurgia, oftalmo não dá plantão. E oftalmo ganha bem, né? Então, eu acho que vai dar para juntar tudo. Eu falei, oftalmo, pai, oftalmo é muito difícil de passar. Na época era a segunda mais concorrida. E eu falei, tá, pai, oftalmo. Tá bom, tá, vou prestar então, né? Mas, assim, nunca tive, porque na faculdade, a cadeira de oftalmo na faculdade, a gente não tem muito conhecimento. Oftalmo, otorrino, ortopedia, a gente não vê muito a fundo, sabe?
E daí eu prestei e passei. E, enfim, me apaixonei. Aí lá eu conheci meu marido. E aí quando eu rodei pela plástica ocular, que é o que eu faço hoje, que a plástica ocular é a parte da oftalmo que a gente opera pálpebras, órbita e vias lacrimais. Nossa, aí eu me encantei. Aí eu realmente me encontrei. Eu falei, ai, é isso. É isso mesmo. Grande pai. O pai plantou a semente e floresceu um lindo jardim. Foi isso. Eu brinco que a oftalmo me escolheu, ou meu pai escolheu oftalmo por mim, não sei. Foi algo nesse sentido. Ela pode ter te escolhido, usou teu pai como instrumento. Foi. Pode. E engraçado, meu irmão queria fazer ortopedia, aí eu virei pro meu irmão e falei, não, você vai fazer oftalmo junto comigo. Aí eu trouxe meu irmão pro oftalmo. Alegria dupla pro pai. Foi isso. E meu esposo fazia oftalmo, e hoje somos nós 3 oftalmos, eu, meu irmão e meu esposo. Ah, legal. É, E os bacana. desafios, Patrícia? Lá no começo, assim, porque hoje você tem um nome. Sim, mas até hoje eu encontro desafios, eu acho que talvez até maiores. Eu brinco que é quase igual ao videogame, né? Cada momento é uma fase diferente, né? Então, mas assim, são vários. No início eu tive vários. No início... Você fala do início? O iníciozinho ali. O início, eu sempre quis percorrer um caminho diferente do que todos percorreram, né? Então, no início eu fui muito criticada. Acredito que até hoje, pelos colegas. Hoje menos, porque hoje, graças a Deus, eu sou muito respeitada. Mas ainda sou, né? Não tem jeito, né? Prego que se destaca, leva paulada, né? Exatamente. É sempre assim. Mas quando a gente faz com ética, com bom senso, responsabilidade, enfim. Mas no início eu fui, assim, muito criticada por vários colegas, por querer fazer diferente. Eu fiz medicina estética, né? Então, imagina um oftalmo fazendo medicina estética, um oftalmo fazendo botox, imagina. Um oftalmo passando fio, enfim, né? Um oftalmo fazendo preenchimento, imagina, que absurdo. Então, eu fui muito criticada. Então, isso é um desafio muito grande, porque eu nunca gostei de polêmica. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver envolvida em polêmica. Eu detesto polêmica. Então, quando você vê você sendo criticada por pessoas... Eu também nunca quis estar em holofote, eu nunca quis aplauso de ninguém. Mas também não é bacana quando você vê seu nome, sabe? As pessoas te criticando, assim, não é muito legal. Então, eu acho que isso foi um desafio para mim, que não foi muito bacana. Foi um desafio quando eu trabalhava na clínica de um colega e, de certa forma, eu tive as portas fechadas ali. Também foi um desafio que eu tive que começar a minha clínica. Eu nunca quis ser empresária. Falo que o empreendedorismo me encontrou. Eu nunca quis, mas não teve como. Eu fiquei muito grande. Então, eu não tinha como ficar dentro da clínica de alguém, entende? Eu precisei realmente ter algo para mim, assim. Mas eu falo que é muito desafiador ser empresário, né? É muito desafiador. Mas eu sempre tive um espírito de liderança muito grande desde pequena. Então, eu acho que isso estava dentro de mim sempre, desde pequena. Mas desafios a gente sempre tem, né? Mas eu acho que o gostoso da vida é isso. É você ter desafios, estar disposto a vencê-los e continuar. Né? E sempre com um sorriso no rosto. Não significa que tá fácil, mas eu acho que é assim que a gente tem que enfrentar a vida. Eu acho que é isso. Os desafios geralmente andam de mãos dadas com novas oportunidades. Sempre, né? E hoje? Quais são os seus desafios hoje? Você fala com a profissão? Sim. Eu acho assim, ó, que na minha profissão, eu acho que o maior desafio é lidar com as altas expectativas dos pacientes, né? Na cirurgia plástica, eu acho que esse é o maior desafio para qualquer cirurgião plástico, independente de qual área. E na parte de plástica palpebral, na parte de plástica de face, mais ainda, porque se trata de face, né? Sim. Então, o paciente, ele tem uma alta expectativa muito grande, que isso tem que ser muito bem conversado. Minha consulta, ela é muito longa, ela é muito completa, justamente porque eu converso muito isso com os pacientes, né? Eu gosto de deixar isso muito bem explicado para os meus pacientes, porque realmente, os pacientes, eles têm uma expectativa muito alta, sabe? E, às vezes, eles chegam ali para mim, eles veem no meu Instagram um resultado, eles falam, eu quero esse resultado. Eu falo, não consigo te entregar.
Porque esse paciente tinha uma anatomia e você tem outra anatomia, né? Então, cada paciente tem uma anatomia diferente e a gente não consegue fazer a mesma pálpebra em um paciente. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro, essas expectativas deixarem muito bem alinhadas, né? Para a expectativa e realidade estarem muito bem alinhadas, né? E quando a gente tem uma relação de transparência com o paciente, eu acho que tem tudo para dar certo, sabe? E isso faz todo sentido. Quando você tem essa relação de transparência, de carinho, de cuidado, de paciência. Eu vejo muitos médicos hoje em dia que se perdem nisso, né? Eu acho que nem deveriam ser médicos, melhor escolher outra profissão. Porque é trabalhoso mesmo, eu confesso, não é fácil, né? Os pacientes, eles indagam o tempo inteiro, eles questionam, você fala a mesma coisa 50 vezes, mas a sua missão é essa, o seu trabalho é esse. Então, se você não está preparado para isso, você tem que exercer outra profissão. Você está lidando ali com a autoestima, com a estética, e o paciente, ele se sente inseguro mesmo, né? Então, não é fácil, né? E o médico, ele precisa entender isso, né? Eu que lido com pessoas famosas, com pessoas, assim, que tá no público o tempo inteiro, assim, né? A vida pública é um outro desafio, né? O paciente, ele quer operar e quer estar bem, assim, em 3 dias, né? Então, é um outro desafio muito grande. Eu tenho que explicar isso. Olha, a gente não tem como... Não passa de mágica. Não tem como, né? Eu lembro quando eu operei o Eduardo Bolsonaro, eu operei ele numa segunda-feira. E ficou incrível o resultado dele. Você chegou a ver o resultado dele? Eu vi também. Você viu? Ficou lindo o resultado dele. Abriu muito o olhar. E bem natural também, né? Operei ele numa segunda. Quando foi na quinta-feira, estourou a guerra de Israel. E ele foi pra Câmara discursar. De ponto, assim, ó. Ele tava excelente, top, lindo, não tinha nada. Tava zerado, assim. Ele não tinha absolutamente nada e tava incrível. E aí, foi muito engraçado. Esse caso que aconteceu, eu vou mostrar aqui pro pessoal, quem não viu. Olha aqui, gente. Como ficou natural. Olha como abriu o olhar. E ele tinha um olhar Muito, pesado, né? Sim. Ele tinha um olhinho fechado, assim. Ele tinha um olho muito fechado. Olha lá como era fechado e como abriu o olhar. E muito natural. Hoje, se vocês acompanham eles, você entrar no Instagram dele, você olha lá, o olho dele tá mais aberto ainda. Olha lá, como tá natural. Nossa. É progressivo? Porque vai acomodando, né? Sim. Vai acomodando. Aí eu lembro que eu operei o ministro Noronha do STJ e ele chegou pra mim e falou assim pra mim. Foi muito engraçado. Ele falou assim, doutora, eu preciso ficar igual o Eduardo. 0 roxo, 0 edema. Falei, ministro, o senhor não fala isso pra mim, não, pelo amor de Deus. Eu não dou conta de prometer isso pro senhor, não. Medicina não é uma ciência exata, cada paciente responde de um jeito. Ele, não, doutor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê, não tem como, eu tenho que estar lá no STJ, eu falei, ministro, ainda mais um ministro falando isso pra mim, o senhor não fala isso pra mim, não, pelo amor de Jesus. Olha, laser quase não sangra, laser, a recuperação é muito mais rápida, laser, o corte é muito mais preciso, laser, mas assim, geralmente não fica roxo nem inchado. É igual aquilo ali que o senhor viu o Eduardo. Mas eu também não posso prometer isso pro paciente nenhum. Piorou para ministro. O senhor não me fala isso não. Brinquei com ele, né? Pra quê? Foi dito e feito. Foi o paciente meu que ficou mais roxo e inchado até hoje. Desse tamanho o ministro ficou. Enorme de roxo. Mas pelo menos a expectativa estava setada. Mas ele ficou lindo, ele ficou um gato. Ele saiu até reportagem. Ele falou, dele dando reportagem, falando que ele ficou super lindo. Falar nisso, um beijo, ministro. Ficou excelente, ficou lindo. Mas assim, por que eu falo isso? Porque é complicado lidar com essas expectativas. Porque os pacientes veem, né? E principalmente às vezes em Instagram, quando eu posto, tem paciente que com 8 dias tá maravilhoso. E tem paciente, às vezes, que com 30 ainda tá inchadinho, tá? E fala, doutora, mas pelo amor de Deus. Gente, é medicina, a gente não tem como, né? Então, isso, às vezes, é um desafio muito grande, sabe? De lidar com essa expectativa alta do paciente. Então, isso é um problema que a gente encontra muito aqui, doutora, porque a gente está muito dentro do empreendedorismo. Uhum. Nossos clientes são todos empreendedores. E... em alguns momentos, a gente encontra pessoas
que tem um talento incrível, tem uma formação incrível, tem um propósito incrível. No entanto, eles não desenvolveram algumas habilidades que o empreendedorismo reclama que a pessoa desenvolve. Eu sou um acadêmico também. Eu fiz 3 universidades. Então foi muito tempo estudando. E todas elas de humanas. Só que as habilidades que eu tive que adquirir na vida profissional, ainda mais agora como mentor de empresários nesse segmento, a academia não me deu. Então, muitas vezes eu falava assim e falo com alguns clientes. Falo, olha, você não pode perder o seu talento porque você não desenvolveu essa habilidade. Tempo de você aprender. Uma delas é a gestão das emoções. Gestão de pessoas. Você falou que muitas vezes é o médico, né? Mas eu digo que é o empreendedor no geral. Ele, às vezes, ele não tem uma habilidade emocional para equilibrar a expectativa de um paciente. No seu caso, o seu paciente, antes de ser paciente, é um cliente. Sim. Né? Ele não tem essa habilidade de equilibrar a expectativa. Às vezes, ele não domina alguns processos e aí ele acaba, por precisar daquele paciente, ele acaba não qualificando ele, às vezes com medo de perder aquele paciente, de perder aquele cliente. E aí isso não é justo com a própria pessoa. Então, você teve uma formação incrível e continua tendo. Né? Você investe em tecnologia, inovação, você palestrou fora do Brasil, você tem clientes fora do Brasil, pacientes famosos. Mas quais foram as habilidades, doutora, que você teve que adquirir que a academia não te deu? Para você hoje ser essa empreendedora que empreende além da técnica, né? O que faz você ter esse sucesso todo, juntando propósito e técnica? E quais foram as ferramentas que você teve que adquirir que a faculdade, o ambiente acadêmico não te entregaram? Então, eu acho que talvez eu diria a paciência. É uma skill, né? É uma skill. Porque, assim, eu sou muito inquieta, sabe? Eu sou muito acelerada. Eu não paro ali. Eu acho que é do empreendedor, né? Eu não paro. Então, minhas filhas vão dormir e meu marido vai dormir, eu vou estudar, eu termino de estudar, eu vou empreender, e aí eu tenho ideias e vou anotando as minhas ideias, enfim. Então, eu não paro. Então, meus áudios são todos no vezes 2 ali, então é isso. Se tiver o vezes 3, põe, né? Tipo, até agora os vídeos dos Reels do Instagram, agora tá no vezes 2 também. Eu não sei se vocês sabem. Sim. Que agora tá no vezes 2, eu só assisto no vezes 2 também, os Reels do Instagram. Então, eu sou muito acelerada, então eu sou muito proativa. Então, quando eu lido com pessoas que não são assim, eu confesso que eu tenho que lidar com... Eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu tive que ter e desenvolver isso, essa paciência de aprender a lidar com pessoas diferentes, né? E ensinar, porque eu sou palestrante, eu sou mentora de médicos, eu ensino outros médicos e eu tenho que entender que as pessoas não são como eu, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, eu acho que essa habilidade é uma habilidade que eu tive que desenvolver, que para mim foi a mais danosa, a mais penosa, a mais difícil, digamos assim, sabe? Porque a escuta ativa é algo que a academia me deu, né? Porque é algo que é importantíssimo, né? Eu diria que é algo a mais importante, mas essa academia me deu. Sim. A faculdade, ela te fornece isso, você tem que ter isso. Sim. É algo que é primordial, mas a faculdade te deu. Você me perguntou algo que a faculdade não me deu, né? É a escuta ativa. Mas eu acho que isso, né? E agora a parte da inquietação, de sempre estar buscando por coisa melhor, o inconformismo é algo que foi sempre meu. Eu não me conformo, por exemplo, vou te dar um exemplo, a minha cirurgia. Eu não termino a minha cirurgia enquanto eu não vejo que está perfeita ali.
Então, eu dei um ponto, não gostei, não tá legal, não tá bonito. Eu tiro e faço de novo. Então, eu sou muito perfeccionista e busco por isso no meu empreendimento. Eu acho que o empreendedor, ele tem que buscar isso, sabe? E olhar, e ter esse olhar atento para todas as áreas do seu empreendimento. Inclusive, seja para a área da limpeza, do cafezinho, ou seja, para tudo, né? Aí você tem que olhar como o seu cliente olha. Porque às vezes você só tá lá no topo da pirâmide e você esquece de ver as outras coisas, sabe? E isso é importante você ver. Porque senão as outras pessoas não vão chegar e te contar. Não vão. E aí é quando muitos negócios não dão certo, né? Então, é importante você ter aliados ali dentro do seu empreendimento também. Isso é algo muito importante. Mas você também tem que ter essa paciência, tem que ter pessoas diferentes de você, porque você tem que entender. Porque antes, às vezes, eu tinha pessoas que, ali dentro do meu empreendimento, que davam certo com o meu perfil. Só que o que eu entendi? Que eu não atendo somente pessoas do meu perfil. Então, eu tenho que ter vários perfis ali dentro para lidar com vários tipos de pacientes, de clientes, de todos os perfis. Entende? Então, eu não posso ter só pessoas do meu perfil. Eu tenho que ter ali todos os perfis dentro da minha empresa. Então, eu tenho que saber lidar com todos os perfis. Isso me exige muita paciência. Paciência, né? É um movimento de esvaziamento. Muita. É um movimento de esvaziamento. Muita paciência. Então, saúde mental tem que estar muito bem. Mas, doutora, a gente já tá caminhando para o fim. Mas se você pudesse voltar o tempo hoje, lá no comecinho, e que fique isso também de lição para quem hoje está começando, né? Eu costumo dizer que ler um livro, assistir um podcast com pessoas que já venceram é a melhor forma que você tem de adquirir sabedoria, que você pega a história de vida condensada e toma as lições para você. Mas hoje, se você pudesse não fazer algo, o que você não faria? O que você não teria feito lá atrás? Então, me fizeram essa pergunta essa semana. Eu sempre costumo dizer, me perguntaram um pouco diferente, me perguntaram assim, você se arrepende de alguma coisa? Né? Assim, eu costumo falar que eu não me arrependo de nada, porque eu falo que quem eu sou hoje é fruto das minhas escolhas, né? E eu acho que eu sempre fui muito estudiosa, muito bem direcionada, eu sempre fui muito determinada em saber o que eu queria e aonde eu queria chegar, né? Então, o que eu não faria, eu acho que eu faria tudo igual, assim, eu acho que realmente eu faria tudo igual. Eu estudaria, uma dica que eu posso dar para quem está começando é estudar muito, determinar o que você quer e aonde você quer chegar, traçar os seus objetivos e não escutar as pessoas, o que as pessoas querem falar, o que as pessoas falam, porque as pessoas falam demais, né? E se você quer se destacar, se você quer crescer muito, esteja preparado para as críticas, esteja preparado para ser criticado, porque vai ser muito, né? A pessoa que quer se destacar, ela vai ser criticada. Então, quem não quer se destacar, fica no anonimato, né? Então, a dica que eu poderia dar para quem quer crescer no empreendedorismo é estudar muito, é se dedicar bastante, é ser inconformado com o que todo mundo faz. Então, sair do oceano vermelho, que todo mundo ali está se matando na sua área, e procurar um oceano azul. E fazer algo diferente. E com certeza você vai ganhar muito dinheiro de uma outra forma e se destacar naquilo, né? Mas você vai ser muito criticado, vai ser muito mal falado, mas tá tudo bem, né? Então você tem que ter isso na sua cabeça. Mas isso envolve muita ética, tem que envolver muita ética, muita honestidade, muito profissionalismo, mas muita dedicação e muito estudo. Mas foi o que eu fiz.
Então eu acho que eu faria tudo igual, de verdade. O que eu fiz é muito bom, né? Uma fala de Jesus, que ele fala isso com os discípulos. O que vistes e ouvistes de mim. Essa coisa do exemplo, né? Falar do que fez, não tem nada que conecta mais. Falar da autenticidade do ser, não tem nada que conecta mais que isso. É muito bonito ouvir isso. Amor, quer fazer mais alguma pergunta para ela? Não, quero só parabenizá-la. E o que eu vejo, né, nesse conselho que você dá é mais ou menos assim: cuide de você, cuide da sua saúde mental, se blinde e siga no seu objetivo. É isso mesmo. Porque, assim, a gente tá numa era que as pessoas, elas falam muito, né? E as pessoas falam de tudo, elas falam o tempo todo. Eu tava aqui mais cedo falando, gente, me dá um paninho para eu limpar meu tablet aqui, porque quando eu mostro meu tablet, às vezes ele tá sujo, o pessoal, eu mostro meu tablet, eles falam que meu tablet tá sujo. Gente, as pessoas vão falar de tudo. Esses dias eu saí no Instagram e meu cabelo tinha um fiozinho assim fora do lugar, falaram do fiozinho que tava fora do lugar. As pessoas falam, então assim, você não tem que se importar com isso. Eu não me importo e tá tudo certo. Às vezes eu vou gravar, o pessoal do marketing fala assim: doutora, troca de roupa, bota um casaco, porque tá com a mesma roupa, 5 vídeos. Eu falei: tá tudo bem, não tô nem aí se tá com a mesma roupa. Então assim, eu sou muito tranquila. Eu não tô nem um pouco preocupada. Eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô seguindo em frente, com honestidade, com dedicação. Gente, não se importe com o que estão falando. Se é seu trabalho, faça com amor, com paixão, faça algo que seu olho brilhe, que dê para ver o brilho no seu olhar, entendeu? Que o resultado vai chegar e as pessoas vão falar, tampa os ouvidos, siga em frente. Então, trabalhe a saúde mental. E tá tudo certo, porque hoje em dia a gente tá numa era bem complicada, bem difícil, que se tudo que for falar, você for parar e ficar preocupado com o que estão falando, você não faz nada. E o coleguinha ali do lado que tá falando queria estar no seu lugar, com certeza, eu tenho certeza disso. Então seria basicamente isso. Esse seria o conselho que eu poderia dar. Estuda demais, porque hoje em dia vocês estão numa era que eu, há 16 anos atrás que eu formei, não tinha isso não, gente. Não tinha nem WhatsApp na minha época, gente. Não tinha celular para ficar, assim, o celular era normal, não era esses celulares de hoje. Então, hoje em dia a gente tem tanto curso online, tem tanta forma de estudo, né? Então, a gente tem tanta ferramenta de estudo. Então, gente, hoje em dia, realmente, eu acho que quem se dedica mesmo ali, o empreendedorismo tá aí para vocês voarem, de verdade. Doutora Patrícia Rocha, obrigado. Obrigada, viu, Obrigado gente? pelo tempo, obrigado por contribuir. E a tecnologia nos proporciona isso. Você vai contribuir com pessoas, a gente nem imagina onde esse conteúdo vai chegar. Verdade. Mas obrigado pela tua história, parabéns pela trajetória. É um prazer pra gente, né, amor? Sim. Receber você aqui. E Deus continue abençoando aí tua família e sua jornada. Muito obrigada, viu, gente? Um prazer estar aqui.